Bom dia, boa tarde, boa noite, 19 horas 38 minutos. Estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil, para todo o universo. Grande abraço, senhor diretor. Gostando da chuva? Pois é. Aqui em Curitiba está chovendo, está caindo o mundo desde o final da noite de ontem. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto. Então, desde terça-feira, finalzinho da noite, e fez com que quarta-feira chovesse o dia todo, e amanhã teremos mais chuva. Temos aqui alguns assuntos polêmicos, algumas coisas divertidas no mundo da matemática, divertidas não sei para quem, para mim provavelmente, mas dá uma olhada aqui na pedra, como hoje vai ser divertido. Aqui na pedra é 3210. Como eu falo sempre, muna-se de paciência, porque hoje é mais um dia daqueles. Eu vou embora do canto, como sempre. Tchau. Por enquanto eu estou usando ainda o método de transição e de corte nativo do sistema, mas em breve, aguardem, usarei meu próprio switch feito aqui em casa. Bom, vamos lá. Qual é o grande tópico do dia? Bom, matemática como sempre foi, como sempre será. Mas o grande problema é, eu tenho notado algumas dificuldades das pessoas. Isso não é um caso isolado, isso eu vejo várias vezes. Coisas assim. 2x mais 4 dividido por x mais 2. O que eu tenho visto que as pessoas querem fazer? Muita gente quer dividir o 4 pelo 2 e o x pelo x. Não pode. Por quê? Olha, eu vou dizer o seguinte, só poderia se fosse assim, 4x por 2, daí sim, 4 sobre 2 dá 2. Por que nesse segundo pode e no primeiro não podia? Filhinho, aqui ó, tem uma soma ou uma subtração, isso impede que eu faça qualquer operação. Eu só consigo fazer operações com algo que está multiplicando. Ou seja, o que a álgebra diz? Se eu tenho em cima 3xy ao quadrado z ao cubo, dividido por 6x ao quadrado yz, eu posso cortar 3 com 6, aqui fica 2, porque eu dividi por 3, então aqui fica 1. X com x ao quadrado, este x vai embora com um desses daqui. Y ao quadrado com y, este y vai embora com este quadrado. Z ao cubo com z, este aqui vai embora e eu tiro um daqui, fico só com 2. Então o que eu tenho na verdade? Vai sobrar, o x foi embora, o de cima ficou só o de baixo, e em cima ficou y, z quadrado. Embaixo, o 2, ó, trovão, temos trovão, x, certo? O resto foi embora. Então, cuidem, quando eu tenho somas ou subtrações, eu não posso cortar as coisas de cima com as coisas de baixo, certo? Mas eu posso fazer uma coisa legal. Legal não, né? Posso fazer uma coisa matemática. Ambos são múltiplos de 2. Eu posso colocá-los para fora. Como a matemática diz, colocá-los em evidência. Então, tanto 2 quanto 4 são múltiplos de 2. Então, eu coloco 2 para fora, certo? Olha que coisa bonitinha. Eu tinha 2x, que estavam aqui, coloquei o 2 para fora. Então, olhe como isso se aplica, que a gente acabou de ver. 2x e coloquei o 2 para fora. 2x sobre 2, esse 2 vai embora com o 2, sobra só x. E agora eu tenho 4, que nem você fez a vida inteira. 4 sobre 2, 2, certo? E agora eu vou contar uma coisa extremamente polêmica. Atenção, Brasil. Isso aqui vale a pena contar. Eu vou até voltar para o canto. Veja que eu tenho lá em cima 2 vezes x mais 2. E embaixo eu tenho x mais 2. Agora eu posso cortar. Como é que agora pode e antes não podia? Porque agora é um bloco. X mais 2 é uma coisa só pra gente. Quer ver como é que funciona? Vou dar uma olhada aqui na pedra. 3, 2, 1, 0. Olha que bacana. Se você resolver chamar, por isso que eu falo que a matemática é boa, quando você resolve usar o método do chame. Chame x mais 2 de b, por exemplo. Onde tiver x mais 2, se coloca b. Então veja, o 2 estava aqui, continua aqui. X mais 2 para nós é b. Embaixo tem x mais 2, que vai ser b.
eu posso simplesmente arrancar esta fedorentice fora. Sobra só 2. Claro para todos? Então veja o que a álgebra permite. Eu tenho um bloco chamado x mais 2. O fato de estar entre parênteses mostra que é um bloco. Ou seja, quando eu coloco 2 para fora, em evidência, eu estou dizendo que eu estou evidenciando um fator comum, 2 e 4. Tanto que se fizer o distribói, olha o que nós temos aqui. 2 vezes x volta a ser 2x. 2 vezes 2 volta a ser o 4. Certo? Então eu posso simplesmente arrancar o bloco inteiro fora. Sobra só 2. Então olha que coisa engraçada. Eu tenho um binômio, 2x mais 4, dividido por outro binômio, que é x mais 2, e o resultado é um número de gente. Simplesmente 2. O x desapareceu, porque ele foi cortado naquele bloco do tal do x mais 2. Claro para todo mundo? Então cuidem com essas coisas. Já contei em encontros passados que quando você tem assim, a elevado a b sobre c, o A continua sendo o A, e daí aquela frase, usem essa, não usem aquela bobagem do sol e da sombra, isso é coisa de... bem aquilo. Olha que fácil. Quem está em cima, continua em cima. Então o B está em cima, continua em cima. O C está embaixo. Se ele está embaixo, ele vem para fora. Então é raiz índice C de A elevado a B. Ou seja, quando você encontrar A elevado a meio, se pode substituir por. Então vamos de novo. O A continua sendo ele mesmo. Quem é que vai em cima do A? Bom, quem está em cima é o 1. Então ele continua em cima. 1. Quem vai para fora? Quem está embaixo? Horas. Já que é o 2 que está embaixo, raiz quadrada. E vou colocar aqui o 2 só para o desencargo de consciência, mas você sabe que quando não tem índice, é raiz quadrada. Certo? Lembrando que se essas coisas são iguais, tanto faz a ida quanto a Frida, como se diz aqui no Brasil, essa piada ruim. Tanto faz a ida quanto a volta. Certo? Então, tanto faz transformar um expoente fracionário em raiz ou vice-versa. Certo? Por que eu conto essas coisas? A gente já viu um exercício lá do 16 sobre 81 elevado a 0,75. Então, essas coisas fazem com que você tenha que lembrar que 4 elevado a meio nada mais é do que uma representação de 4, ó o trovão de novo, ó o trovão, Papai do Céu tá brabo, meio, 1 sobre 2, e você sabe que quem está em cima continua em cima, ou seja, este 1 é este 1, e quem está embaixo vai para fora, portanto, por que C, velho? Que C? 2. Ou seja, raiz quadrada de 4, 2. Pausa. Não vai dizer que é mais 2 ou menos 2, velho. Raiz de 4 é simplesmente 2. Mas quando é que eu coloco mais ou menos? Então, agora sim. Lembrando que você está em matemática 101, ou seja, revisão de algumas coisas que te deixaram aí sem sono durante décadas. Se você tem algo assim, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Eu vou dizer uma frase que eu digo há décadas. Esse número que está aqui em cima, o expoente, indica qual é o grau... Nossa, velho, fazer um troço decente, né? Indica qual é o grau desse seu polinômio. Vamos chamar isso aqui de P, P de polinômio. O grau do polinômio P, neste caso, é 2. Então, se é 2, eu teria obrigatoriamente 2 resultados que garantem isso. Vou insistir mais uma vez. O grau de um polinômio, chamado de GR, ou com essa letra biruta aqui, né, diz que o grau determina a quantidade de resultados que eu teria para x para deixar essa igualdade correta. Então, se é x ao quadrado menos 9 igual a 0, eu tenho 2 valores de x que irão satisfazer. Então, a pergunta, quem são esses valores? Bom, só você isolar o x. X é quadrado igual a 9, x, ó, mais um trovão. Brum, 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 brum para você também. Como dizem por aí, o trovão caiu. Não, o trovão não cai. Trovão só é barulho. Quem cai é
relâmpago. Então, às vezes não cai, às vezes ele sobe, também tem isso. X é raiz de 9. Só que veja, eu tenho 2 resultados. Então isso daqui exige que eu tenha 2 raízes. Mais raiz de 9 e menos raiz de 9. Ou seja, mais 3 e menos 3. Então veja, vou insistir nesta frase. Se você tem uma equação quadrática, que é o caso aqui, ó, x² igual a 9, obrigatoriamente eu terei 2 resultados. Ou seja, quais são os números que ao quadrado dão 9? Mais 3 e menos 3. Agora, se perguntarem, você está caminhando pela calçada, tranquilo, e perguntarem, ei, cabeça de bagre, valendo ganhar R$1 milhão, quem é raiz de 9? Se você mandar o mais 3 e menos 3, você perde R$1 milhão. Isso aqui simplesmente é 3. Não tem nada de mané mais e menos. É um valor só, é uma raiz. Claro para todos isso? Muito bem. Onde você aplica em tudo que é canto. Só que às vezes a banca é maldosa. A banca manda assim, x² mais 9 igual a 0. Então, se eu conheço você, você pensa, banca, você quer me derrubar, velho? Aqui, ó, grau 2 tem 2 soluções. Como aqui é 9, aqui também tem que ser. Você diz assim, mais 3 e menos 3. Não, não são. Por quê? Vamos isolar o x. x² é, atenção Brasil, olha aqui, ó. Este mais 9 vem para cá. Se ele vem para cá, ele muda de lado, né? Muda de sinal, desculpe. O cabeça de mamão, em que planeta eu tenho raiz quadrada de menos 9 nos reais? Não tem. Não vai dizer que é menos 3, que eu atravesso essa internet com chuva e tudo, e dou com menos 3 na tua cara, velho. Raiz de menos 9 não tem nos reais. Não existe nos reais. Agora, tem uma coisa. Eu posso dizer que raiz de menos 9 foi o que fizeram lá num passado longínquo. É a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Quem são as raízes de 9 quando o assunto é equação quadrática? Acabamos de ver, mais 3 e menos 3. Então, eu tenho mais 3 e menos 3. De ter essa raiz de menos 1 biruta aqui, fininho. Raiz de menos 1 foi chamada de i, porque é um número imaginário. Bem criativo também, né? Então, quem são as raízes de menos 9? Bom, nos reais, insistindo, não tem. Agora, nos complexos, eu tenho raiz de 3i, raiz de 3i, mais 3i menos 3i. Claro para todo mundo? Só que eu tenho um problema. Eu não, vocês têm. O meu já foi resolvido faz tempo. De tanto mexer com esse troço, já resolvi meu problema. Agora é com vocês. Quando você representa um ponto qualquer, ponto P, vai ter coordenada x e y. Certo? Cadê o ponto P? Está aqui, ó. Ponto P. Vou desenhar isso aqui bem bonitinho para o Brasil inteiro ver que a gente faz as coisas caprichado. Não é com setinha, sai daí. Sem setinha. Nada de setinha. E não é esse troço também. Sai daí. Sai daí. Vamos só arrumar aqui o lugar dele. Não é aqui que ele mora aqui. Pronto. Esse aqui também mora aqui. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto P de coordenadas x e y. Por quê? Porque esse é o plano cartesiano, cujo eixo paralelo ao chão é o x, cujo eixo que está perpendicular ao chão é o y, certo? Então, eu não poderia representar um ponto, por acaso, lá, menos 3i. Por quê? Eu não tenho como representar um ponto que tem um valor complexo num plano cartesiano que é apenas real. Então, este plano XY é um plano real. Do que eu precisaria para mostrar um ponto nas coordenadas complexas? De um plano chamado, já vou escrever o nome desse povo, Argand-Gauss.
Olha que bacana. Aqui é o eixo dos reais e aqui é o eixo dos imaginários, não é mais x e y, agora é reais e imaginários. Então, este plano se chama lá, plano de Argand-Gauss. Dois grandes matemáticos responsáveis por esta birutice aí de número complexo, esse troço todo. Então, imagine, pegar um caso simples. Pegar um ponto P, cujas coordenadas são, por exemplo, 2, 3. Então, está aqui, ó. 2, 3. Certo? Se eu tivesse um ponto Q, coordenadas 0 menos I, eu não poderia representá-lo no plano cartesiano, porque I é um número complexo. Então, mas olha que bacana. O ponto Q tem um lado que é real e um lado que é imaginário. Na mesma ideia, o eixo X passa a ser o eixo da parte real. O eixo Y passa a ser o eixo da parte imaginária. Eu tenho 0 nos reais. Então, esse ponto vai ficar aqui, só em cima do imaginário. Menos I é como se fosse menos 1 para nós. Está aqui teu ponto Q, fedido. Por quê? Porque esse ponto tem coordenada menos I. 0 com menos I. Claro para todo mundo? Então, eu vou aparecer no canto aqui só para contar algumas coisas. Quando você resolve, seja no Enem, vestibular, CPM, CMC, Polícia Militar, não interessa. Você resolve algum exercício onde você caia num valor que seja imaginário, como por exemplo lá menos 3i mais 3i, você não consegue colocar isso no eixo cartesiano. Não é porque você não sabe, é porque não tem como. Menos 3i é um valor imaginário. O plano cartesiano, que é o plano da esquerda, só funciona para x e y, x e y. Já o plano de Argand-Gauss serve para números que são compostos pela parte real, que era o eixo x, e a parte imaginária, que era o eixo y. Claro para todo mundo isso? Muito bem. Eu vou embora do canto. Tchau. E a chuva não vai parar nunca mais, disseram. Isso que vai ser o Armagedon. Eu queria contar uma outra coisa. A cada vez que eu falo sobre números complexos e naturais e essas coisas todas, eu preciso lembrá-los de um algo importante. Eu vou até insistir aqui no desenhinho. Eu vou insistir no desenhinho porque isso aqui é importante. E eu vou contar uma coisa que ninguém conta. Lá nos conjuntos numéricos, este aqui é dos naturais, ou seja, de 0 subindo de 1 em 1 até infinito. Inteiros, de menos infinito até mais infinito, indo de 1 em 1. Racionais, que têm números quebrados também. Irracionais, que têm a maior parte das raízes, raiz de 2, raiz de 5, raiz de 8, raiz de 10, as classes que não são quadradas, por exemplo, ou cúbicas, raiz de 27, raiz cúbica de 27, 3. Raiz quadrada de 9, 3. Certo? Então, as raízes que são quebradas são as irracionais. E seu amigo π, seu amigo e e outros números birutas, φ, né, que é a razão áurea. Juntando o Q com o I, eu tenho os reais, que é onde todo mundo conhece. Só que existe uma categoria aqui, que é dos números complexos. Todo número, na verdade, é complexo. Só que tem uma coisa engraçada aqui, que raramente as pessoas contam. Aqui dentro tem o seu amigo I, que é a raiz de menos 1. Ou seja, este pedacinho pequenininho chamado números imaginários, só tem um elemento, que é o raiz de menos 1, prova para nós que todos os números que estão na Terra são, na verdade, complexos e não reais. Só que eu vou contar uma frase. Quando diz assim, quanto custa esse chocolate? Custa R$4. Veja que não é nenhuma piada com relação à moeda brasileira. R$4 não tem nada a ver com esse reais aqui, né? Coincidentemente é o nome da moeda. Só que veja, ninguém na Terra falaria que custa R$4 mais 0i, ou seja, a parte real que não tem nada a ver com a moeda. Fazer de conta que é dólar, para não ficar pensando que esse real aqui é o da moeda. Fazer de conta que é dólar. Pronto, senão você não fica confundido. Esta aqui é a parte real. E esta é a parte imaginária. Quando não tem, ninguém fica falando que não tem.
R$4 ou $4 ou 4 ienes e acabou. Não interessa 0 i. Então, todos os números na Terra que nós estamos usando aí no dia a dia são, na verdade, complexos, não apenas reais. Mas, claro, há casos onde você termina os seus estudos nos números reais. Você não considera os complexos. Agora, vestibulares e afins, e Enem, de vez em quando eles enterram os complexos. Agora, CPM, CMC, provas do 5º para o 6º ano ou do 9º para o 1º do ensino médio, vão até os reais só. Mas não é aí que terminam. E para nós não interessa, mas há outras grandes divisões aí que contemplam ainda mais coisa. São os quaternions, os octônions, mas também não interessa para nós. Vamos terminar o nosso estudo, por enquanto, nos reais. De vez em quando, temos que saber que tem uma coisa nos complexos. Eu queria insistir numa frase que eu vejo uma dificuldade, tanto que vira piada na internet da vida. As pessoas têm algo assim, x menos 2 ao quadrado. Resista à tentação de escrever isto daqui, porque não é isso nem aqui, nem na Conchinchina. Não é isso, não vai passar vergonha. Se você fizer esta vergonha, você não fale que me conhece, por favor. Isto aqui é uma identidade ou produto notável que diz assim. X menos 2 ao quadrado, então chama-se quadrado da diferença. Quadrado da diferença. Isto aqui é o quadrado do primeiro, menos, se aqui é menos, aqui também é. O dobro, então todo mundo esquece disso. O dobro do primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Depois eu arrumo isso. Mais o quadrado do segundo. Certo? X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. 2 vezes 2 dá 4, vezes o x, 4x. E 2 ao quadrado, 4. Então, por favor, resista à tentação de escrever que isto daqui é x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Por quê? Então, agora é a hora da verdade. X ao quadrado menos 2 ao quadrado. Atenção, Brasil, com relação à língua portuguesa. Pessoas de outros países, me desculpem, mas estamos direcionando hoje para os países lusófonos. Eu vou dizer de novo, este primeiro, x menos 2 ao quadrado. Como é que você lê isso em português? Quadrado da diferença. Como é que você lê este daqui? Diferença dos quadrados. São coisas diferentes, por favor. Então, de novo, quem é esse? Quadrado da diferença. Quem é esse? Diferença dos quadrados. Certo? Quem é esta identidade ou esse produto notável? Isso aqui é a mesma coisa que x mais 2, que multiplica x menos 2. Essa identidade ou esse produto notável te tira de algumas enrascadas. No meio do caminho, você está resolvendo uma continha, daí você resolveu, tem um monte de coisa, daí você cai aqui. X ao quadrado menos 49. Daí você não sabe o que fazer. Supondo que isso esteja sendo dividido por x menos 7. A gente já viu que a gente não pode cortar o x com x e 49 com 7. A gente sabe que não pode fazer isso. Daí tem que dar uma luz no seu cérebro. E você tem que lembrar que o 49 nada mais é do que o fedorento do 7 ao quadrado. Então, você pode reescrever isso aqui como sendo x ao quadrado menos 7 ao quadrado. Lembrando que não dá para cortar nada ainda, hein, velho? Deus tem que ter uma luz que o ilumine, que faça com que você lembre disso daqui, ó. Diferença dos quadrados. Isto aqui é x mais 7, que multiplica x menos 7. Tudo isso por x menos 7. E a gente cai de novo naquela situação onde nós temos um bloco. X menos 7 é um bloco, vai embora com x menos 7, que também é um bloco. Portanto, isso daqui é resumir CA a x mais 7. Claro para todo mundo? Cuidem, atenção, Brasil. O que eu vejo por aí? O que eu vejo por aí? As pessoas se desesperando, achando, por exemplo, que o nosso x
tem que ser diferente de 7. Porque se eu colocar 7 aqui, fica 7 menos 7 dá 0. E em cima, 7 ao quadrado dá 49. 49 menos 49 também dá 0, fica 0 sobre 0. Cuidem. A matemática exige que você faça primeiro todas as simplificações possíveis. Você acabou de fazê-las. Então, se descobriu que isso daqui vai dar x mais 7. Pergunta, para qualquer x? Para qualquer x. Eu vou contar um segredo para os senhores. Quando você não consegue simplificar as coisas, você cai em situações aí tristes, né? Ou seja, 0 sobre 0, 2 sobre 0, 35 sobre 0, realmente não dá. Daí você descobre que não pode. Por exemplo, um caso bem típico como 2x por x menos 1. Não tenho que simplificar. Vai ficar assim pro resto da vida. Só que eu tenho uma condição de existência. Este cara aqui não pode ser 0. Portanto, o teu x fedorento não pode ser 1. Porque se o x for 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, embaixo 1 menos 1, que dá 0. 2 sobre 0 não tem solução. Na verdade, lá no superior, você vai descobrir que não é bem uma solução, mas é um cálculo chamado limite. Mas aqui, nesse caso, não tem. Você pode colocar qualquer coisa menos 1. Já aqui, se você fizer a simplificação antes, o que eu recomendo, você vai descobrir que vale para qualquer x. Isso aqui vai dar sempre x mais 7. Se o x for 0, 0 ao quadrado menos 49 dá menos 49. 0 menos 7 dá menos 7. Este menos vai embora com este menos. 49 por 7 dá, como você sabia, 7. Ou seja, é o valor do x mais o 7. Cuidem, não vá sair correndo dizendo e afirmando algumas coisas. Veja o que a matemática tem de ferramenta para você. Certo? Então, voltando aqui, considerações finais, hoje é rapidão. Já que tem chuva, está caindo o mundo, eu não quero tomar o tempo de vocês com chuva, trovão e raio. E não só raio, né? Trovão também e relâmpago e diâmetro. Eu não ia perder a oportunidade de fazer uma piada ruim com o raio. Tinha que fazer piada com o diâmetro também. Senhor diretor, tudo bem aí? Sim, cansou? Cansou, né? Chuva. Tá chovendo aí também? Imaginei. Se tá chovendo aqui, tá chovendo aí. Imaginei. Então, já sabe, tem dúvida aqui na Matemática 101, mande mensagem, mande sinal de fumaça, mande tambor, o que tiver disponível. Certo? Segure, porque se daqui a pouco continuar chovendo, eu volto só amanhã. Se não, volto só em setembro do ano que vem, seja lá quando for o ano que vem. Já sabe, tem dúvida, pergunte. Não vai fazer prova lá no dia do vestibular ou do Enem ou seja lá do que for, com um monte de dúvida. Daí não vem na segunda-feira depois da prova, eu não sabia fazer nada, que eu atravesso essa internet, eu dou na tua cara com trovão e tudo. Segure, porque daqui a pouco, ou não, eu volto. Ou não. Grande abraço. Fui!